Fala, turma, beleza? Vamos aí para mais um clube e vamos que vamos, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só mandar mensagem ou pode chamar no áudio, na câmera. Então, hoje nós vamos fazer uma aula, fazemos uma aula, estamos aí falando muito sobre desconstrução e é isso que é importante. É importante entender que nós precisamos, muitas vezes, desconstruir algo para fazer uma reforma e poder avançar. Então, um exemplo, o Fábio de hoje. É o Fábio que foi desconstruído lá atrás, com gostos, com sentimentos, principalmente com posicionamento. E sempre não esqueçam da intencionalidade, né? Tudo que eu vou fazer na vida, qual que é a informação que eu quero dar? O que que eu quero que o mundo veja de mim? Entende? E tente olhar você e ver se você é um transmissor e vai ter receptores. E se realmente a sua transmissão está alinhado com a recepção. Então, tudo informa. Roupa, linguagem, posicionamentos, acessórios, informação, né? Então, isso é importante. Então, qual que é o princípio que você quer, né? Qual que é o resultado final alcançado? Fábio, eu tenho dificuldade. As aulas já vai trabalhar algo profundo nisso. E algo mais de sacadinha, você pode usar inteligência artificial, chat GPT. Hoje tudo tem inteligência artificial aí, entende? O Google tem, o WhatsApp tem, todo mundo tem. Então dá para você dar uma sacada, pelo menos para você dar uma alinhada sobre essas questões. Mas aqui agora, nessa aula, a gente vai falar sobre desconstrução e com resistência contra a prosperidade. E é bem isso. É impressionante como os estudos comportamentais colocam isso, como as pessoas têm dificuldade, têm resistência em ser próspero. Quer um exemplo? Ah, isso aqui não combina para mim, combina só para ele. Por que que não combina para você? Ah, por que não? Então você não tem energia nem para se conectar naquilo. Pode ser uma bobeira, pode ser qualquer coisa. Ah, se eu, por exemplo, eu dei um passeio de lancha ontem. Ah, mas se eu subir na lancha e bater uma foto, o que que as pessoas vão pensar de mim? Você não tem energia para ter uma lancha nunca na vida. Você não tem energia nunca para as pessoas pensar como que porque você tá resistente, você tá desconstruído constantemente e não tem nada de, quando eu falo desconstrução, é construtiva, é uma desconstrução que deve ser feita. Ah, mas se eu subir na moda do Fábio, ele vai ficar falando, ah lá, fazendo bonito com o cu dos outros. Desculpa a palavra cu, mas é isso que as pessoas falam. Você não tem energia para um dia ter uma motona. Ah, porque se eu tiver bem, tiver forte, bater uma foto sem camisa, ou de biquíni, ou de maiô, ou num paraíso, num resort, ou lá, sei lá, na Europa, Estados Unidos, que vão falar, meu Deus, esquece. Se você tá, não vai sustentar. Você não tem energia para manter. Nem para acessar, e se vir de graça, não sustenta. Então tem que ser desconstruído. Isso é desconstrução da resistência contra a própria prosperidade. Porque é tudo forma de pensar. Ah, conversando com a minha filha ontem, ela me chamou de blogueiro. Eu falei, blogueiro, caralho. Eu não sou blogueiro. Eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito e eu tenho um divisor de águas que eu mostro como é possível e mostro um pouco a minha vida também. Eu tenho que fazer esse jogo e isso é intencional. Blogueiro é quem fica ali, sem propósito nenhum. Viu, Fábio? Hoje vem falar sobre carro BYD. Aí eu falo que o BYD é lindo mesmo sem ter. Ai, Fábio, agora vai lá, agora fala que bom é a Toyota combustão. Aí eu vou lá e falo Toyota combustão. Não, Fábio, agora você é da Porsche. Isso é blog. Pagou, falou, não. Eu só jogo o jogo do que eu vivo, do que eu gosto, do que eu acredito. Então tem. Eu sou. Ah, você é um influencer. Muito mal. Muito mal. Mas em sim, com certeza eu tenho influência sim. Então, quando eu tô mais magro e mostro o que que representa isso pro cabeça de bosta, que não tem prosperidade, ele só vê achando que eu quero me aparecer. Ele não vê o significado de tudo que passou. Mas é aquela história. Quem que você quer se conectar?
E se você for um cabeça de bosta, você não vai se conectar, não vai atender, não vai mexer com o quartil alto. Porque eles se conectam entre eles. Ou entre nós. Entende? É sobre isso. Ah, mas eu não ganhei para estar lá. E nem vai ganhar. E nem vai ganhar. Porque se você não está na frequência, você não tem acesso nenhum. Se a sua frequência cerebral não entender, você não anda. Você vai ser um indicador de miséria. Vai ser um miserável. Eu tô falando conteúdo, não tô falando chateando pra ninguém, não. Isso aqui é conteúdo, tá? Eu tô com conteúdo na minha tela aqui. E aí você vive constantemente na ignorância e no desconhecimento. Entende? E aí não entende, mas também não acredita. E aí fica assim. Que é o que acontece hoje com a massa da fisioterapia. Ah, mas isso não existe, não. É mentira, é fake. Fake o quê, cara? Eu tenho as minhas provas sociais, os alunos todos mostram provas sociais constantemente, isso está estourado para tudo que é lado, só que é a resistência de ser próspero, joga contra a prosperidade, que é algo natural. Detalhe, ser próspero é ser natural. Aí eu pergunto, você está sendo natural? Você está sendo natural? As coisas, quando caem no seu colo, você age com naturalidade ou você acha que não pode ter acesso? Não, eu não posso ir lá, porque imagina. Não, isso é demais para mim. Não vai acessar. E se cair no seu colo, não vai segurar. É simples. Então a ignorância é a distância da sabedoria. E o que que é a sabedoria? É saber lidar com tudo que nós temos e viver bem, pô. Então você tem conhecimento técnico, é quando você vivencia esse conhecimento técnico a nível racional, você começa a entrar no saber, como eu já falei em outras aulas. Então, qual que é a distância que você está realmente de conhecer Deus? O que que Deus quer para você? Aí tem as distorções de Deus. Não, mas eu não preciso ter isso para estar com Deus. Mas ninguém falou que você tendo, você está longe de Deus também. Quem te falou? Quem te falou? Se você for próspero em todas as nuances da vida, você está longe de Deus. Da onde você tirou essa ideia? Foi a ideia que a massa colocou na sua cabeça para você ser um miserável e sempre votar no mesmo político. Não só esse agora, como qualquer todos, sempre todos. Isso é a vida toda. O Brasil foi assim. Então, por isso que a gente tem essa cultura. Nos Estados Unidos, o cara tá ganhando muito, o cara fala, porra, quanto você tá fazendo por ano? Quanto que faz pra me ganhar? Aqui, esse cara aí deve estar roubando, é ladrão, é maconheiro, ou é traficante. É assim. É a nossa cultura. Miserável. Na África, a pobreza é gigante lá porque a cultura é péssima. O cara comprou uma bicicleta, o cara faz macumba contra. Por isso que eles vivem naquela miséria lá. Nada de graça, filho. Eu sei que tem uma história pesada contra eles do racismo, da escravidão, mas lá é assim. Então a mentalidade ali é péssima. Por isso que vive daquele jeito. É a mesma coisa, gente, com o Brasil. Cada vez piorando mais o poder aquisitivo, cada vez piorando mais, e nem tá nem aí. Minha mãe tava no supermercado, conversando lá com uma velhinha, ela falou que ela não tá nem aí, ela quer que se lasque tudo, porque a aposentadoria dela tá certa. Minha mãe falou, eu sou aposentado também, você acha que tá certo? Com o roubo do INSS, tudo quebrado, o nego não aposenta mais. E você acha que tá certo? Vai te iludir de tá certo. Vai subir a inflação 1000%, você vai continuar ganhando os 1.500, os R$ 2.000. Só que você vai pagar R$ 200 uma Coca-Cola, sua jumenta. Desculpa a palavra. Aí a senhorinha, é porque vão enganar você que você está recebendo, porque você não está recebendo, é só ver o tanto de inflação que a gente está vivendo. Cada vez o poder de compra tá, o dinheiro está valendo menos. E os impostos já chega em 77%. A gente vive uma realidade de 77%. Não é 47%, porque tem bitributação e tributação em tudo que é lugar. Então só não vê quem não quer, e as pessoas não querem enxergar. Então, a ignorância é conhecer também nós mesmos. É nos conhecer. Eu conversando com a minha filha esse final de semana, elas passaram aqui comigo, minha mãe e minha filha. Minha filha falou que não tá nem aí, não. Eu falei, você deveria estar. Porque se eu parar de prosperar e sua mãe parar de prosperar, você vai trabalhar de faxineira ou você vai trabalhar em qualquer padaria ali, ó, pra servir pão. E não tem nada de errado, hein, Lívia? Ela, você deveria se antenar, porque se eu parar de prosperar e se eu não for direito e sua mãe não for, sabe o que vai acontecer? Você vai ver do quê? Vai andar do quê? Vai estudar na escola que você estuda?
Então, minha filha, e isso acontece rapidamente, viu? Se parar de entrar o pão amanhã, depois da manhã você já saiu da sua vida. Então você deveria entender que isso repercute em você também. Aí muda a visão da pessoa. Porque isso é o quê? É ignorância. É falta de conhecer a realidade. É a falta de conhecer você mesmo. É a falta de conhecer o próximo. E a falta de conhecer o ambiente que você está. Só que já começa. Obviamente que é o mais relevante a nível espiritual. Mas se você não conhecer você mesmo, você está enrolado. Quando você conhece você mesmo e você impõe a sua identidade forte, soa soberba, soa arrogância, soa tudo isso, mas só pros tolos. Só pros imbecil soa isso. Para quem não tem informação. O ignorante, o desinformado, pro imbecil e o tolo, só muda o julgamento. Quem julga é o imbecil. O ignorante, ele só não tem informação, mas ninguém nasce com a informação. Mas só que está cada vez mais fácil a gente buscar ela. Então, entender. Você tem que entender o que você não domina. Você tem que exaltar em você o que você não domina. O que que você não domina? Ontem, dando um passeio de lancha, eu não achava o tal do caribinho lá. Eu cheguei pra turma que tava comigo, falei, gente, eu não conheço isso aqui. Meu centro de localização é péssimo. Eu vou ligar para um colega meu, ele vai ajeitar aqui pra gente. Eu já tinha passado o lugar. E aí, é mata, é beira de rio, gigante. Mas eu tava lá, sei lá, 2 quilômetros pra frente de bar. Voltei de boa. Eu, humilde, eu não tenho informação. Eu tenho a raiz, eu tenho a lancha, a gente tá em segurança, ninguém tá fazendo doideira. Só que o lugar que eu quero levar vocês, eu tô confuso. Se é aqui ou é ali. Qual que é o problema? Tô começando nisso, eu sou pequeno nisso, mas eu vou viver pequeno? Não. Então eu conheço a mim mesmo. Eu conheço o próximo, eu conheço o ambiente, eu conheço. E se eu tenho dúvidas, o que que eu vou fazer? Eu vou andar e vou perguntar para quem vai suprir minhas dúvidas o mais rápido possível. Então, exaltar o que você não sabe, exaltar o que você não domina para resolver o problema. Fábio, a próxima vez que você for lá, agora não erro mais. Agora eu mapeei aqui lá tudo, porque é desatenção. Então, o sábio faz pergunta para acessar o próximo nível. E o imbecil? O imbecil não pergunta, desconstrói, fala tudo distorcido e acha que está sabendo, só fazendo bobagem. Então, qual é a sua ignorância? Todo mundo tem. Em que você realmente precisa aprender para não depender mais de nada? Essa é a grande questão. O que você precisa aprender para não depender? É isso que eu faço na minha vida. Entende? Ignorância. Entendeu? Muitas vezes você tá literalmente descartando o que você realmente tem de pior dos seus dias e o que você não tá tão evoluído. Porque a ignorância é uma dádiva, mas pro imbecil, né? Ai, como é bom não saber das coisas. Não. É bom você saber para você ter recurso para resolver. Entende? Então, é. Então, muitas vezes a gente tem várias áreas da vida, que é o que a gente vai estar falando. São 12 áreas. E é importante você calibrar essas 12 áreas. Não tem como equilibrar, e sim calibrar. Se eu pego um final de semana muito arrochado na vida social, eu não consigo jogar o profissional. Se eu jogo ou tiro um final de semana muito forte, uma semana, umas férias, muito no pessoal, um diminui o outro. O que você pode fazer é a calibragem. Coloca energia num aqui, depois coloca energia aqui e vai calibrando, vai balanceando. Vida morna, equilibrada, ninguém aguenta. Então as pessoas não sabem nem o que elas querem. Porque quando ela encontra o que elas querem, elas ficam chateadas, porque não sabe quem é, não sabe o ambiente que está e não sabe nem quem são elas mesmas, nem quem são os amigos e as pessoas próximas. Então, aumentar o nível de consciência, você vai mandar a sua ignorância para longe. Por isso, quanto mais experiência você tiver, melhor a sua vida. Entende? Então, você nunca sabe para onde você vai chegar se você não crescer. E se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Aí é um perigo, hein?
Talvez você está conectado com quem já mapeou tudo isso e você só segue. Na mentoria acontece isso. Mas eu estou falando do seu individual. Você desenhar o que você quer viver. Porque o maior desafio nosso é você diminuir o nível de ignorância. Esse é o maior desafio. E é isso que com a velhice, com mais idade, você cresce. O corpo padece, mas a inteligência cresce. A sabedoria cresce. Então a teoria, a prática, a constância, a TPC faz virar o jogo. Então aqui teórico, botar em prática e depois a constância. Teoria multiplica-se uma vez, prática 20 vezes e a constância 200 vezes. Então aprender que não depende de nada vai te empurrar. Agora, se você depende de tudo, você vai ficar travado. E você pode perceber, as pessoas mais dependentes são as pessoas que mais não têm respeito. São as mais desrespeitosas, são as mais chiliqueiras, são aquelas que gostam de estragar o ambiente. São aquelas pessoas que não querem evoluir. Por isso que o nego não dá ideia pra gente assim. Se eu tenho algum colega, se eu tenho alguém que ele é uma bomba relógio, eu vou fazer um passeio, talvez no final de semana, um lugar massa, para destravar a mente, novas experiências. E se aquela pessoa, a qualquer momento, estraga tudo, a primeira coisa que as pessoas bem-sucedidas falam, essa pessoa não pode ir com a gente. Se ela der um pino lá, vai ferrar com tudo e eu não tô afim de passar isso. É assim que acontece. Tem um colega nosso que ele tem esqueci o nome da síndrome, mas é aquela que oscila emocionalmente, não é bipolar, eu vou lembrar o nome. E aí, quando nós tava combinando de ir pra praia todo. Borderline. Como? Borderline. Exatamente, borderline. E ele ancora nisso pra justificar as cagadas dele. É impressionante como essa turma ancora nessas merdas. Tá entendendo? Isso a PNL coloca muito isso, a programação neurolinguística. Você ancorou no problema pra jogar desculpinha. E aí ele tem borderline. Então qualquer coisa que ele é destemperado, que ele faz cagada, é a borderline. Não é ele, é a borderline. E aí a borderline fez assim também com a turma lá. Não, 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 esse rapaz não dá pra ir com a gente. Ficar uma tarde com ele, um dia com ele, tudo bem. 7 dias numa casa de praia com ele, esquece. Ela tava combinando de ir pra Ilha Bela. É uma ilha no interior de São Paulo, que é bem bonitinho. Não dá. Lá, qualquer viagem é estressante. As férias de qualquer lugar vai passar raiva também, passa, mas também vai ter alegrias. Então você tem que saber lidar com os estados emocionais. E se ele pirar lá, vai cagar pra todo mundo, corta ele. Gosto muito dele, mas ele não serve pra esse ambiente. Ó, a borderline trabalhando pra ele também. Então é sobre isso. E eu tenho que concordar. Ai, gente, vai ficar com dó dele. Dó dele? Você tem que ter dó de você. Levar uma bomba relógio. Você vai andar com bomba relógio? Eu não ando. Não ando. Então, aprender a não depender. Senão você vai estar sempre empurrando a ignorância para frente. Deixar o rio fluir. Ser natural é ser próspero. E isso é ter crescimento. Você está sendo natural? Você está seguindo o RCI? Ou você é resistente a ele? É sobre isso. Repudir a ignorância. Repudiar a ignorância. Colocar forças, energia nas águas que fluem naturalmente. Entende? Colocar as coisas com princípios divinos, causas do reino, que é essa força grandiosa. Siga os princípios religiosos de Deus, que você não erra. Então, coloca e sai do poço da ignorância. A água tem que estar em movimento. E toma cuidado com quem você anda. As pessoas melam tudo. Isso pode mudar diretamente a sua vida para melhor ou para pior. É fato isso. Entende? E seguindo, a última fase de desconstrução é a fase do medo. Cara, é a fase onde tudo que você realmente quer na vida vai te travar. Porque tudo que a gente almeja demais, a gente tem receio de não acessar ou medo de perder. Mas o que faz você resolver o medo? Ir em direção a ele, mas não que nem um maluco.
E com método, e com segurança, e com estudo, e com acompanhamento. É que nem eu ontem. Toquei sozinho lá. Pá, sozinho. Ela lancha e o Deus lá. E a galera, que não sabe nada. Eu não tava achando negócio. Conversei com quem tava, rapidinho. Resolvi. Então, não, eu vou sozinho, eu me viro, não sei o quê. Não. Peguei as informações que eu precisava de mais detalhe. Eu vou conversar com quem já tem sabedoria naquilo, já tem mais horas naquilo. É simples, não tem muito segredo. Agora, fazer tudo o que você quiser sem ter o entendimento e ter a organização racional, você cai. Então não tem jeito. Você tem que ter a humildade, tem que ter a desconstrução. Aí fui lá, agredi o colega, falei, pô, Rodrigão, um contador meu. Valeu, mano. Era pra ele estar nesse rolê, só que ele teve um jantar, um almoço de última hora, acabou não indo também. E aí ele falou: aproveita aí, aproveita aí. Acabou. Então deu, eu falei, salvou nós, hein? Então é prazeroso para ele poder ajudar também. E é prazeroso para ele ser reconhecido por isso. Quem que não é prazeroso ser reconhecido? Então, olha nas suas memórias, vê tudo que você já fez, que poderia ser feito melhor e começa a fazer melhor. Pare de ficar levando as coisas pro coraçãozinho. Corta o que precisa cortar e viva o que precisa viver. Olha para o que é legal. Olha para o que realmente você merece. Olha para aquilo que você errou, mas de uma forma construtiva e fala: eu não faço mais isso. E quando der alguma um bug, fala: puta, o que que eu faço agora? Nem sei. Pergunta para alguém que possa te ajudar de verdade, que já viveu aquilo, que está realmente no seu barco. Não vai se abrir para Zé Mané que eles vão jogar isso contra você. Aprende a desabafar só para quem tem recurso para te ajudar. E não ganha nada com isso. Só a reciprocidade poder ajudar. Então, quando fizer um grande feito, e esse grande feito foi intencional, você vai saber as partes. Depois você pode fazer um resumo, um overview sobre aquilo, um debriefing, e você vai entender o que deu certo. Falar, eu acho que foi essa parte aqui que deu muito certo, o grande feito, e eu vou replicar isso aí. Aí você vai e replica. A parte que você achou que foi o grande feito não deu resultado. Você fala, puta, não foi essa parte. Deixa eu analisar de novo o grande feito. Será que talvez é algo que aconteceu que você nem deu conta e foi aquele pequeno detalhe da sua percepção que é a bomba nuclear? E aí, você, sabendo daquele pequeno detalhe que é pequeno na sua cabeça, da sua percepção, mas é grandioso no seu entendimento. Aí você fala: uau, é isso aqui que deu bom. Tem que botar energia nisso aqui. Aí você consegue replicar os grandes feitos, ou até potencializá-lo eles, porque você é intencional, você analisa os dados e você vê o que funciona. É sobre isso. Não adianta eu ficar igual eu, osteopata, velhinho osteopata, 20 anos e tarará vivendo disso. Eu vejo que não é a osteopatia mais que está fazendo as grandes viradas na minha vida. Ela faz parte das grandes viradas, mas não. E ela é, acho que de todas as ferramentas, com certeza é a maior, não tenha dúvida. Mas só ela sozinha não foi as bombas nucleares. Eu vou ficar só falando dela. Igual hoje, ontem mesmo recebi um comentário no meu YouTube que eu sou o melhor professor da osteopatia do Brasil. O cara falou indiscutivelmente. E aí, mas o que que fez eu ser o melhor? Só estudar osteopatia? Então eu tenho que olhar os pequenos detalhes, é as mentalidades, é o posicionamento, é os ambientes, são as outras ferramentas, é o todo que faz eu ser o bom. Não é só a osteopatia. Aí o cara vai lá, olha o meu currículo, vê onde eu estudei isso e vai lá na escola estudar também. Cara, dá até dó. Porque cada vez mais essa escola tá caindo nível. E não tô falando que tá errado, não. Tem que estudar mesmo. Vai pra escola, vai estudar. Se toca no coração, tem que ir. Mas sabendo o que vai encontrar. E eu não posso falar que é só aquilo que fez eu crescer, porque senão que não foi, cara. Isso é ser incoerente, isso é ser desleal com o universo. Se você leva a nível de vibração e as leis divinas,
Não vai ter prosperidade nisso, não. Lógico que não vai ter. Você não está honrando o básico. Não está honrando o pertencimento, não vai ter. Esquece. Talvez vai ter uma prosperidade mediana. Então, olha o que foi legal, olha o que você merece e segue. Entende? Quando você fizer as coisas que deu certo, como eu falei, você vai ter sido intencional e vai conseguir analisar o que deu bom. E aí você vai dar energia e conseguir replicar. Porque tem gente que consegue fazer um grande feito só uma vez, porque não sabe nem o que foi o grande feito. Aconteceu, deu bom, mas nem sabe. Então nada é instantâneo, nem o macarrão miojo, gente, que lá é feito antes, é frito antes, para você fazer em 3 minutos na sua panela. O miojo, nem o macarrão instantâneo, ele é feito com antecedência. Então tudo é construtivo. Muitas vezes os antigos amigos vão mostrar para você onde você estava. Eu vejo as pessoas que eu já andei, que eu chorava a atenção até delas mesmo, que eu achava máximo. Eu olho essas pessoas hoje e eu falo, meu pai do céu. Será que eles mudaram, retrocederam ou eu que mudei? É eu que mudei. Eu vejo até algumas pessoas que eu falava, nossa, o cara é muito bom. Eu vejo o cara falando hoje, eu falo, papagaio. Uma vez eu chamei o Jader e falei, Jader, olha como não evoluiu nada. Olha, eu acho que retrocedeu. O Jader falou, retrocedeu não. Tá tudo igual. Você que mudou e a gente mudou muito. Tá tudo igual. Então esse tá tudo igual, vocês vão começar a perceber isso também. Não tenha dúvida. A nível pessoal, a nível profissional, a nível de informação, resultados. Só que a pessoa está dentro da caixa de papelão e não enxerga. Então, amigos antigos, ambientes antigos, vai mostrar para você onde você estava. Entende? Como as minhas aulas antigas mostram onde eu estava. As fotos antigas mostram onde eu estava. Meu guarda-roupa, minha conta bancária, os meus luxos. Entende? O rolezão que eu fiz ontem, todo mundo ficou encantado, foi muito gostoso. Passando carne na lancha, o pau torando, passeando, parando no meio do rio, nadando no pôr do sol. Coisa assim, de cinema mesmo. O pessoal ficou encantado. E eu também. E aí, cara, como é bom poder crescer, prosperar, para viver também essa experiência. Entende? É sobre isso. A natureza é gratuita, mas para você acessar ela não é de graça. E muitas vezes não é. Naquele lugar tem um custo, tem um preço. Entende? Então, os amigos, cara, que você tem frequência, mostra e leva você para onde você quer chegar ou não. Então tem que ter um limite mínimo e um limite máximo. Os limitadores têm que existir. Ter um ambiente para realmente compartilhar as coisas. É isso que a gente faz no clube. O clube a gente até brinca demais, fala demais, zoa um pouco, porque a gente vai tendo uma intimidade. É impressionante. Eu não estava aqui nessa essa imersão, porque eu antecipou a minha prova da Marina, e aí eu tive que fazer na parte. Então o Jader que abriu a turma. Mas aí o Jader falou, quando todo mundo chegou no instituto, na imersão, todo mundo se abraçando, como se fosse todo mundo se conhecendo, abraçando o Jader. Quando eu cheguei, o pessoal veio me abraçar. Nossa, é real, olha você aqui. Entende? Porque já tem essa afinidade do grupo. Porque isso é construído, é a constância do grupo que faz a diferença. É um ambiente digital? Sim, mas no mundo de hoje, na correria de hoje, é o que mantém mais os laços. E aí tem os encontros presenciais. Quem puder é lindo. Soma tudo. E eu faço a magia acontecer mais ainda no estilo de vida, na conexão dentro de sala e fora de sala, que é importante. E tudo isso é para quê? É para desconstruir a sua limitação de ser próspero. Entende? Então, quando eu tratei o irmãozinho da Bianca, que hoje é um rapaz, um CEO aí, pagou até a viagem dela para Europa, para mãe, para tudo, foi junto. Ele não conseguia falar, ele estava com tumor na garganta. O sentido biológico todo nele. E o tratamento de antes não era nem igual ao de hoje. E aí eu tratei ele. O cara foi para Coimbra depois falar. Virou pica da profissão dele. Entrou numa empresa grande, já no primeiro salário, levou a mãe, ele e a irmã para a Europa. Você imagina?
se esse rapaz não tivesse me conhecido na época que ele precisava. Ou mesmo ele me conhecendo, tratando comigo, mas se ele tivesse fechado para aquilo, para tudo que eu fiz para ele, se ele tivesse que eu tratei ele, e ele me pagou para isso, tá tudo bem, é o dar e receber, mas tudo que eu propus de tratamento para ele, se tivesse entrado aqui ou saído daqui, ou se não tivesse nem entrado, não ia nada ter funcionado. Os toques, a informação, posicionamento. Só que a Bianca já fez o meio campo ali. A Bianca é minha aluna há muito tempo e é minha mentorada de verdade. Não estou falando que os outros não são, mas ela é, desde o começo. Sempre seguiu as coisas que eu falo. Já tinha preparado com a família dela, já tinha mostrado. Então, quando o professor dela, abre aspas, chegou, o irmão estava pronto. Não, o que esse cara fala é verdade. Esse cara é a realidade máxima. Então, estava aberto pra. E eu não tinha esse posicionamento que eu tenho hoje, eu não tinha os ganhos que eu tenho hoje. Então, hoje é até mais fácil a pessoa, né? Até, mas na época era bem diferente. E, então ele se permitiu. Quem se tratou foi ele, eu só fui o faxineiro. Então, é a mesma coisa disso aqui. Então, ter esse ambiente, tá entendendo? Aumentar a frequência, entende? Isso vai, você estando numa frequência boa, você vai ser impedido para puxar para baixo. Ou seus sensores vão estar tão grande que a pessoa vir te puxar para baixo, você não vai deixar. Aí que você vai entender que a pessoa quer te puxar para baixo, não é porque ela não gosta de você, é porque ela se sente pequeno. E como ela não consegue subir, ela quer descer você para ela se sentir melhor. Porque a inveja, na íntegra, a pessoa não quer o que você tem. Ela só não quer que você tenha. Então escrevam isso. O invejoso, de verdade, ele não quer ter o que você tem. Ele só não quer que você tenha. Porque você ter chateia ela. Entende? Porque ela se sente igual ou melhor você. Agora, se ela, você romper e você extravasar para o mundo que você está muito superior, ele vai olhar e vai até repugnar. Mas não vai querer abafar mais você porque não consegue. Então é sobre romper. E as roturas, o rompimento, ele é progressivo. Não existe uma virada de chave. Como eu já falei, nada é instantâneo, nem miojo. Miojo é frito com antecedência. Então, ter um ambiente para compartilhar. Ter frequência do modo. Ó, um dos colegas meus de natação de água aberta, eu não fui porque eu não tô podendo nadar, não tô podendo fazer exercício. Tô com a perna, tô com essas meias aqui, né? Pós-cirúrgico. Eles foram lá para Panorama fazer uma vivência, né? Um curso prático de natação de águas abertas. Eu queria ter ido. E eu iria, só não fui para minha condição cirúrgica. Aí o pessoal falou, vai, sobe a teoria. Eu falei, ah, não, eu quero entrar na água e ver o cara me ensinar lá dentro do meio. Só que eu não fui, por causa da minha condição. Só que eu teria ido, para mim ter esse nível de experiência, para mim conversar com um nadador profissional que está aberto a me ensinar. Eu não tive. Qual que é o meu plano B? Conversar com amigos que foi, e eles puder, o que eles puder compartilhar comigo, eu vou querer aprender. Então isso vai ganhar eu ter, quando eu estiver em águas abertas nadando novamente, em prova ou não, vai ter dicas ali que vai fazer eu performar mais rápido e chegar mais rápido onde eu quero, ou andar com mais segurança. Entende? Então essa é a questão. Então a frequência, você ativar esse modo de crescimento, você vai ver até mesmo quem está querendo puxar para baixo e você não vai nem ficar chateado com a pessoa. Só que você vai permitir ou não se isso acontece. Então pessoas, muitas vezes, elas não te amam. Elas gostam do seu nível de utilidade. E muitas vezes o seu nível de utilidade é tão alto que o amor é lindo. Começa a parar de ser útil para o seu esposo, para sua esposa. Começa a fazer tudo que ele não gosta para você ver onde o amor vai. Então tem que alinhar, tem que entender o processo. Porque é a frequência sim que leva você. Não é os resultados, é a frequência, gente. Ô, Fábio, Pode falar. vou falar um negócio claro que não é para você, até porque eu aprendi isso com você, né? É igual você falou assim, ó, não deu para ir por alguns motivos, né? Mas é igual muita gente que fica retroalimentando o seu conteúdo de graça, né? É? Acha que aquilo vai retroalimentar. É igual assim, eu não fui, aí na próxima deixa eles virem de novo e pega com eles, né? Aí você vai levando aquele processo do só sugar.
Não, você tem que ir lá vivenciar o negócio, entrar nos clubes, entrar no negócio, né? Assim, é só uma correlação mais ou menos baseada nisso que você, lógico, você tem os seus motivos, você não é bobo de não fazer isso, né? Você que me ensinou sobre isso. Mas é a pessoa retroalimentar que é a coisa pobre, de graça, né? Ah, não, eles foram lá, deixa eu pegar com eles. Ah, eles foram na imersão, deixa eu pegar com eles. Ah, eles foram lá, deixa eu pegar com eles. Não Mas ela vai, não não vai vai. vivenciar, né, Bruno? Não Ela não vai vai, ter não a vai, não constância vai. dela, ela é um retardatário. Rubinho Não Barrichello. vai, não vai. Por que que o Senna, é o que você falou. E tem aulas que eu entrego demais gratuito. Uma ou outra eu entrego demais. Você vê, cara. E serve muito pra quem, Bruno? Pra quem tá no pago. Exatamente. Serve muito. Eu falo demais. Os caras falam, que aula, meu Deus do céu. Mas pra quem tá com a base toda. Pra quem não tá, é pra mostrar o potencial. Então, tem muitas formas de ganhos. Tem uma pra mostrar, igual eu recebi comentário, eu sou o melhor que ele conhece do Brasil. Outros é para elevar vocês mesmo. E eu falo mais. Eu só dou um aulão, até mesmo aberto de graça, porque eu tenho vocês de mentorado. Porque se eu não tiver, eu não ia dar, cara. Você acha que eu ia estar cheio de energia, satisfeito? Então é sobre isso. Quando vocês entender que o aluno ou a turma eleva o nível do professor demais, é vocês, cara. Vocês estão empolgados, estão lá aprendendo. Rapaz, aqui vira uma bomba nuclear. Qualquer mentora, qualquer mentor. O cara pergunta, o cara dedica, o cara tá naquele nível, o negócio vai explodindo, vai rompendo, porque isso é frequência. Vai você lá querer dar uma mega aula pro monte de Zé Mané, não sai nada, cara. Não tem troca. Ou você vai ficar falando pras paredes? Tem que ter aplauso, tem que ter acompanhamento, tem que ter reciprocidade, tem que ter energia, tem que ter troca, dar e receber, meu irmão. Entende? É o básico. Então, e isso que gera gratidão. Aí eu pergunto, qual é o seu motivo de você ter gratidão? O que é isso? É reconhecimento? É ser valorizado? É dar e receber, ter pertencimento, hierarquia? Qual que é a gratidão? Porque é isso, cara. Igual o exemplo. Quando eu vou lá e meto um aulão do caralho, igual eu tô com uma na veia pra dar, que eu ia fazer quinta e vocês foram muito legal comigo, falou, não, Fábio, deixa pra outra quarta. Você tá zoado aí, né? E tem pra muita gente que tem muito conteúdo, que tá atrasado. E tem muita gente, como o próprio Bruno aqui, que não tem muito conteúdo não, porque ele já viu tudo. Ele quer mais. Mas o cara entende a condição de saúde. Eu tô com um clube atrasado. Quarta-feira eu vou fazer um. Pretendo na outra quarta fazer também. Porque aí tira o atraso, né? E aí depois fica novamente o- os dias, né? Então, é das aulas certinho, então. Mas é condição de saúde, pô. Entende? Então, é o que que eu quero que vocês entendam. Que isso é tudo dar e receber, cara. Isso é ser gratidão. Então, transformar todas as nossas crenças em fatos. Ah, esse negócio de identidade, e eu vejo que muita gente faz isso, e eu fazia a mesma coisa. Fábio, você é bom? Não, não sou bom, não. Quem é bom é a osteopatia. Não, quem é bom é o Fábio. Osteopatia não faz nada sozinho. Ah, o RCI é bom. Não, é uma baita metodologia, mas não faz nada sozinho. Quem é bom é o Bruno, quem é bom é o Jader. Quem é bom são vocês. Lógico, com acesso certo, porque tem gente muito bom com acesso fraco, não vira bom. Agora, é vocês. É vocês que fazem esse negócio ser bom. Lógico que a base, o acesso tem que ser bom. O conteúdo, a vivência, a experiência ser otimizado. Lógico. Mas isso faz alguma coisa sozinho, gente? Então é a determinação, a organização e principalmente, escreve o que eu vou falar, a produtividade. Não é só o acúmulo de trabalho. Então, ser produtivo não é ser acumulativo. Talvez você estuda demais o que não te leva para o seu nível. Talvez você trabalhe demais para onde você não deveria estar trabalhando. Porque você não mapeou e não viu aonde que está vindo o que vai te levar para outro nível ou o que realmente te dá boas energias. Ou o que vai te trazer mais próximo do que você deseja. É sobre isso. Então, você fazer esse mapeamento vai mudar tudo. E se você não olhar para o seu medo, te dá paralisação. Cara,
Você acha que eu não fico meio assim, de botar um monte de gente no barco e sair pra águas, tudo que lá? Eu vi um colega meu, que é o Leandrão, até de coisa, eu vi que ele tava bem ansioso, eu andando com a lancha. Depois ele viu que não tinha segredo. Tá entendendo? Viu que não, assim, segredo tem, mas não é nada mirabolante se você não fizer graça. A água é paradinha, de boa. As condições climáticas estão lindas. Tá entendendo? Então, o que você só tem que ficar esperto é que tá embaixo d'água. Se você entrar no raso, né? Igual ele me enfiou a lancha, deixei ele pilotando e me enfiou a lancha no raso. Mas enfim, só isso. Então, tirando isso, já era. Então, é igual um brinquedo. Só que você jogar com os meios de segurança. Então, mas dá um pouco de medo? Lógico que dá. Mas só deixar o medo crescer para te paralisar? Não. Você vai com a metodologia em direção ao medo. E o medo vai ficando cada vez menorzinho. Por quê? Porque a experiência resolve os medos. Não vai parar de ter medo. Só que se você cultivar medo, você paralisa. Aí um medo vai paralisar outro. E uma paralisação vai paralisar outra. Porque o seu cérebro não quer sair do lugar onde ele está. Eu perdi 20 e poucos quilos, meu corpo quer voltar para os 20 e poucos quilos. Quem disse que ele quer? Ele quer voltar para 120 quilos, ele não quer ficar com 80, 30 quilos. Quem disse que o meu corpo quer ficar com 80 quilos? Meu corpo quer 120. Eu fiquei com 100, 110 quilos por 30 anos. Agora você acha que em poucos meses aí, sei lá, um ano pra cá, eu perdi esse peso todo e aí meu corpo quer? Tá subestimando? Mas a gente tem que ser realista, senão vai dar sanfona, então tem que jogar o jogo. Então sempre ter modos, sempre ter um posicionamento, porque sempre vai ter medo. Só que você não vai cultivar para ele ficar maior. E os medos, muitas vezes, é igual os níveis, eles estão ocultos, é igual os bloqueios, sempre vai existir. O próximo nível vai existir um problema. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai se conectar com o que precisa. Agora, se você não tratar, se você não encarar de uma forma individual, na sua cabeça, o seu medo, você não vai parar. E ele vai parar você. Vai parar você. Um vai combinar com o outro, vai fazer uma cadeia lesional de medo que vai te travar. Então, literalmente, você ter amor é você ter qualidade de vida. Escreve isso. Amor é qualidade de vida. É aceitação para qualidade de vida. Tem pessoas que não aceitam qualidade de vida. Cara, é mal do brasileiro, meu Deus do céu. Você pode fazer churrasco o dia inteiro, você pode tomar cachaça o dia inteiro, comer batata frita o dia inteiro. Emagrece, começa a treinar direto, começa a mostrar os seus resultados, que vai vir. Ah, é porque é a caneta, ah, é porque é a testosterona, ah, é porque é o hormônio, ah, é porque é o suplemento, ah, que vai dar pedra no rim, ah, que vai não sei o que. Nego pega assim, ó, as catástrofes e coloca como se fosse algo generalizado. Sabe por quê? Porque o cérebro não quer nada novo. Agora, tomar cachaça, comer batata frita, comer açúcar, que nem uma capivara, que nem um maluco. A capivara não come açúcar, né? Você entendeu? Tá tudo bem, porque a massa é doente. E se você sai fora da massa, toma pedrada. Cara, isso aí é slogan de Instagram. Qualquer influencer fit fala disso. Então, o que que é o amor? É qualidade de vida, é aceitar. Agora eu pergunto pra você, você aceita a qualidade de vida? Você aceita a qualidade de vida? Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é ter consciência. Uma coisa é você saber, a outra coisa é essa informação entrar, é igual água. Quantas aulas, até o Bruno, os pessoal, cara, você não bebe água, você não bebe água. Na imersão aqui, o Bruno ficou 15 dias comigo, você não bebe água, você fala o dia inteiro e não bebe água. Sabe por que eu não bebi água? Porque minhas papilas gustativas não informavam mais meu cérebro se eu tenho sede, porque eu não bebo água. É uma adaptação do corpo. O corpo se adapta para evoluir. Só que isso vai dar efeito de desidratação. O primeiro é a pele. Eu não tô mais de botox, eu não apliquei mais. Mas tudo que eu tô fazendo, minha pele melhorou muito.
com os tratamentos, cabelo, pele, o Bruno me passou umas coisas aí, alimentação, estilo de vida, é o todo. Então, você quer melhorar a qualidade de vida? Você aceita a qualidade de vida? Você faz o que precisa fazer para ter qualidade de vida? Porque vai vir as recompensas e aí você não troca mais por nada, você não volta mais para aquele deserto. Então, qual que é a atitude para deixar você fluir com as coisas? Você deixa fluir mesmo? Você está liberto? Você tem liberdade para isso? Ou você não se permite? Ou o ambiente que você vive não se permite? Talvez o ambiente familiar, o ambiente conjugal. Entende? Tem pessoas que falam assim, ó, nem elogia ele, porque ele já se acha tanto. Se você elogiar ele, vai sair da casinha. Por que as pessoas estão falando isso? Porque está incomodado. Então você tem identidade, você mostrar os seus resultados mesmo, incomoda o outro. Cara, cada um só tem o poder com a sua própria vida. Se o outro tá te incomodando, você tem que trabalhar isso em você, cara. Ele citou o seu nome? Ele marcou o seu arroba no Instagram? Não. Então por que você tá preu com ele? Então você tem liberdade para seguir a sua história? Para você não se perder mais uma vez ou de vez? Ou você vai se perdendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, e quando você vê, você tá gigante, com obesidade mental, obesidade física, tá fudido e não vai ganhar a liberdade nunca. Porque a liberdade ela vem com fluidez. Só que tem uma coisa. Liberdade, dependendo do ambiente que você está, escrevam isso, já falei isso em outras aulas. Ela é tomada. Nenhum povo foi liberto na pombinha, dependendo do ambiente. Agora, se você está num ambiente bom, ela é fluida. E o ambiente, você que decide. Se você ama as pessoas mesmo, você mostra a realidade para ela e traz ela para o seu ambiente. Para o ambiente que você quer viver. Ah, eu tenho medo de morrer. É o principal. Ai, vai que eu morro, vai que eu morro. Mas você talvez você está parado, você está morto. Morto vivo. Então atrair essa energia. Trazer as coisas com mais segurança e viver, obviamente, com segurança, mas viver. O avião, ele precisa acelerar demais para levantar. E quando ele voa do jeito que voa, o que que ele faz com o tempo, gente? Cara, antigamente eu dava aula lá pro Nordeste, todo final de semana eu tava indo lá naquele negócio. Eu não acreditava naquilo, cara. Tinha uns voos que era direto, eu falava, cara, em 2, 3 horas eu tô aqui em cima. 3 horas eu tô em Campo Grande, cara, tô do lado do estado. Olha isso, como o avião acelera o tempo, só na locomoção. Por isso que é caro, porque você ganhou tempo. E você tem noção, para quem produz, o que que é ganhar tempo, gente? É o ativo que menos volta na sua vida. Só que se a sua vida não tem valor, você não dá valor no seu tempo, você não dá valor em nada. Isso não é papo de velho, isso é papo de quem tem governo. O avião, em 1 hora, ele faz versus 720 horas do outro. Em 1 hora, o avião ele roda na média 720 quilômetros. Porque está lá em cima. O avião roda, depende do avião, de 900 a 720 quilômetros por hora. Tem noção? 1 hora, 700 quilômetros. Em carro, 1 hora é 80 quilômetros. 100 quilômetros com 1 hora tem que andar rápido para manter. Estou falando de velocidade média. Então você quer andar de avião? Ou você quer andar de carro? Ou de a pé? Então a sua vida que vai ser o seu desfrute, pô. Então tá vivendo de que jeito? Tem medo de sair da onde tá? Mas onde você tá tão bom assim? E se você viver o que ninguém tá vivendo? Se você vê que é possível, se der certo, já se perguntou se der certo? Tudo que eu fui fazer de novo, eu falei, cara, se isso der certo, minha vida vai mudar. Se isso der certo, eu vou viver bem. Quando eu comecei com as hortas cranianas, se isso der certo, Jader, vai melhorar demais. Comecei com as aulas, as mentorias. Se isso der certo, a coisa vai crescer. Os atendimentos, os resultados.
As formações, quando eu descobri a roda, igual vocês descobrem comigo, quando eu comecei a estudar lá atrás, com o Jader também. Cara, esse negócio a gente vai fazer desse jeito e fica bom demais. Vai dar bom. Aí o medo te impede, te bloqueia para tudo. Então o medo, ele pode, literalmente, ser a dor aguda do seu bloqueio e retroalimentar ele. Só que se você tem medo de viver, você deixa de viver. Corrigindo. Se você tem medo de morrer, você deixa de viver. Anota isso. Se eu tenho medo de morrer, eu deixo de viver. Tem que ter cautela, assim, mas de que nível? Qual que é o nível de te travar e não andar? Tem gente que não voa de avião. Nunca vai sair de casa. Nunca vai sair do quintal de casa. Então, que nível está o seu medo? O que que te atrai na vida? Ou esse medo é uma invenção da sua cabeça? É uma historinha que te fortalece para você ter ganhos secundários para continuar onde você está? Contra e lutando eficientemente contra a prosperidade. Porque a ignorância, ela vive no medo. O medo vive dentro da ignorância. Então você está ignorando, você está fazendo negligência do quê? De deixar o que precisa para avançar? Aquele que não troca, não avança? Ou está sendo imprudente? Você nunca tem um excesso, você nunca coloca energia. Não tem como falar que você vai explodir na vida se você não se dedicar, se você não pôr energia nisso. Não existe. Empresas, profissional liberal, vai ter que ter horas naquilo. Então vai ter que comer sal, vai ter que suar. Não existe. Só que os ganhos começam a patrocinar os esforços. É sobre isso. Porque tem gente que vem aqui numa mentoria comigo, tá na mentoria, ficou 10 dias aqui em 3 de agosto, alugou uma casa com 10 dias. Ficou 10 dias sem trabalhar. Gastou a mentoria, que também não é baratinha. E dentro da mentoria já fez uma lista querendo outra mentoria. Por que tem gente fazendo isso? Porque os ganhos compensam. Não é porque é nego riquinho de berço. É porque tá faturando para isso. Só que cada vez que a pessoa vem mais aqui, se dá bom para ela, ela vai reinvestir e ela vai ganhar mais. É ganhar, ganhar. Montinho, montão. Já ouviu falar do montinho, montão? Você ganhou um montão, você tira o montinho para reinvestir. E fica com o montão. Montinho, do montão, tira o montinho para reinvestir. Do montão, tira o montinho para reinvestir. A diferença é que o montão começa a ficar maior e o montinho, para muitas pessoas, é montão. É a regra do montinho montão. Muitas vezes, 2, 3 mil reais é montão para alguém. Para um é só o montinho. Para outro, 5, 10 mil reais é montinho. Para outro é o montão dos montão. Mas tudo começa com montinho montão. Só que tem gente, como o próprio Bruno falou, que se contenta com conteúdo gratuito. Só que se não internalizar e não fazer o que precisa ser feito, pode vir aqui, pode ir para a lua, não vai dar certo. Porque as pessoas são negligentes, são imprudentes com ela. Não acordou ainda para isso. Entende? Ou tá atuando com imperícia, ou seja, tá calculando tudo errado. Passo como é que faz, e a pessoa por algum motivo ela faz o contrário. Sabe por quê? Porque tá com obesidade mental. Aí quer ver conteúdo de 1.000 pessoas e não domina de nenhum. Ou fica só no raso com todo mundo, que é o que acontece hoje com o Instagram e YouTube. Eu entrego muito ainda, mas tem gente que não entrega nada. Perde 2, 3 horas da semana vendo coisa de pessoas que não vaga nada. Se você pegar no meu conteúdo 2, 3, 4 horas por semana, você voa. Não assiste o que precisa assistir e vai lá ver jogo de luz dos outros. Então tem esse cuidado. Ser objetivo com isso é o que vai mudar o seu jogo. Então ativa o modo atrativo que vai atrair coisas de verdade. Quando eu comecei esse jogo tudo, até minha ex-mulher, que não joga no meu time. É nítido.
As pessoas estão falando que você é o, estão zombando você. As pessoas estão zombando de você aqui na minha cidade, na nossa cidade vizinha. E aí eu falei, eles não vão tratar comigo, não vão estudar comigo, nem deles eu gosto, pode zombar o que quiser. Aí deu certo, né? Tô hypado, né? Nossa, mas eu sou a esposa, sou a mãe da filha dele, a ex-mulher, a mãe da filha dele, fala com todo orgulho. Por quê? Porque quer pegar meu hype. Tu tá entendendo? Porque deu certo. Agora o nego não zomba. E tem gente que zomba ainda. Só que dá um Google, dá um Instagram, dá um YouTube aí. Vai ver o que eu tô fazendo. Então, cuidado com quem você anda. Se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu estaria aqui hoje. Quando eu saí da escola que eu dava aula, teve professores que me mandou para mim mensagem. Eu admiro a sua coragem. Tem que admirar nada. Ela deveria ter aquela coragem. Só que se for para sair para não fazer nada, é melhor ficar onde tá. Óbvio. Então, listar os seus modos, criar uma ação imediata é o exercício dessa aula. Resolver isso agora. Essas aulas não são feitas de manhãzinha à toa. No meu horário, eu acordo 5 da manhã para dar essa aula. Eu já acordo mesmo todo dia agora, mas eu acordo cedo para dar essa aula. Então, pessoas não te amam. Elas gostam do que realmente, o que você serve para elas. E aí, se elas não concordam com você, elas viram hater. Por isso que tem as tietes do RCI, as tietes do Fábio, do nada vira hater, porque elas começam a não concordar com o posicionamento que eu falo. É estremecida ao muito até onde concorda, até onde não concorda mais, porque elas querem fazer as coisas do jeito delas. Mas do jeito dessas tietes, deu certo? Você imagina, ó, vou alucinar aqui. Você imagina se o Gustavo Lima fosse viver a vida dele conforme somente as tietes dele quisessem que ele fosse. Nem elas iam gostar mais dele. Ele vai viver a vida dele sem dar acesso para elas. E quem, quando ele dá acesso, as pessoas veem que ele não é o que ele é, talvez do jeito pessoal, alguma coisa, estou alucinando aqui, deixa de ser tiete. Não é todo mundo que sabe lidar com proximidade. Por isso tem pessoas que não dão abertura para proximidade. Porque todo mundo caga, todo mundo mija, todo mundo come. Todo mundo fede se não tomar banho. Então essa é a maturidade que tem poucas pessoas que têm. Tiete não tem maturidade. Então, mudança de energia, mudança de frequência, resolver o medo da morte. Porque morto é quem não vive. Entende? Acessar a vida eterna, acessar, errar, aprender. Quando você está dando corda para a ignorância, você vai ficar travado. Entende? Então, o medo vai dar exaltação para a ignorância. Avião ficar parado, qualquer imbecil quebra ele inteiro. Qualquer imbecil quebra um avião no chão. Avião não tá no chão. Não, avião que presta. Avião bom tá sempre voando. O tolo pode querer jogar pedra no avião. A questão é, essa pedra vai chegar? Ou a questão é, que altura que esse avião está para esse imbecil achar que dá para jogar uma pedra em você? Então você vai ter que desistir de alguma coisa que não te leva na sua vida, mas que, abre aspas, é confortável para você crescer e prosperar. Então você escreva o que você precisa desistir. Se é financeiro, se é pessoal, se é horas da vida, se é acordar um pouquinho mais cedo, ou dormir um pouquinho mais tarde, ou se é ajustar o almoço, ou se é fazer atividade dupla. Senão você não vai prosperar. Esquece. E se ganhar, vai perder. 90 e poucos por cento das pessoas que ganham Mega Sena não sustentam o dinheiro da Mega Sena. Big Brother é a mesma coisa. Por que será? Porque não é sobre ganhar, é sobre construir. Então a inveja, ela só vai mostrar que você tem algo de especial. Pessoas que têm inveja de você escrevem isso. Ela escancara que você é especial. Porque ninguém tem inveja do nada, do bosta. Entende? Então todos nós temos que fazer isso todos os dias na constância. Tudo que você aprendeu, tudo que você não teve resultado, um dia após o outro. Esse é o código.
Minha mãe, muitos dias aqui que eu voltei agora a poder ir pra academia, e ela tava passando uns dias aqui, antes de ela acordar, eu já fui, cheguei e voltei a tomar café com ela. Aí ela falou, nossa filho, parabéns, você virou um atleta mesmo. Falei, ruim é ficar em casa parado. Você não tem que me. Você não precisa me parabenizar disso. Parabenizar disso não. Porque já mudou a chave, mudou a repetição. Isso não merece parabéns, minha mãe. Não merece sim, não merece parabéns. Outras coisas você pode me dar parabéns. Não disso. Entende? Então, aprendeu? Coloque em prática. Aprendeu? Começa a falar disso. Começa a falar disso. Pega o seu Instagram hoje, pega a aula de hoje, fala disso no Stories. Não fica fazendo story de merda, compartilhando sua bosta política. Tá entendendo? Fala uma coisa construtiva do que você aprendeu, que você vivenciou. Pode ser a aula de hoje. Vai lá, fala, quiser me marcar, marca. Não quiser marcar, não marca também. Se achar que é bom, marca. Se achar que não. Fala. Um dia após o outro. Então hoje, a gente parou a fase da desconstrução. Agora a gente vai fazer a nova fase, outra nova fase, aqui, que vai abrir um novo módulo embaixo nas aulas gravadas, que vai ser a chave dos algoritmos. Então vai ser o cabum, papum, papum. Então você vai aprender tudo sobre abundância e tudo sobre escassez. Então você vai ver os opostos. Então é uma nova jornada, só que agora é de construção. A gente vai entrar na construção. A gente desconstruiu para construir uma base sólida, com fundamentação forte. O novo módulo vai ter aqui na mentalidade. Então você vai atender, até me arrepio, você vai entender sobre abundância versus escassez. Então vai virar um algoritmo, um papum. Quando você entrou na escassez, pum, você vai ter uma abundância na sua cabeça. Se você seguir. Então você vai virar uma bomba nuclear, igual um algoritmo. Bateu, rebateu. Ping pong, papum, 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 papum. Entende? E aí você entendendo disso, você vai ter o conhecimento, você vai aplicar, você vai entender, você vai transbordar e vai ter sabedoria. Só que automático, igual ao algoritmo. É disruptivo. Então, a gente vai para outra fase agora de construção. Top, né? Vou abrir aqui dúvidas pra galera. Valeu, parando a gravação.